Tá. Boa noite. A gente vai começar com o podcast. E é isso. Sobre valorização do corpo docente. Bora lá, eu gosto desse tema. Vamos lá conversar um pouquinho sobre. O que você acha sobre os pais jogarem todas as responsabilidades nos professores? Por não terem tempo de educar mesmo, sabe? E daí eles jogam No caso, a educação na mão dos professores. Sim. Bom, eu acho isso uma questão complicada, porque hoje em dia, vou tomar como exemplo por mim, sabe? Eu fui basicamente educado pela minha mãe. Então, meu pai trabalhava, eu ia para a escola, e quando eu voltava da escola eu tinha minha mãe em casa, onde ela ia me auxiliar nos deveres escolares e fazia toda parte do processo de formação de caráter, vamos dizer assim. Quem fazia isso era minha mãe. Não culpo meu pai por não fazer isso, mas porque eu entendia que ele tinha que trabalhar o dia inteiro, e quando ele chegava em casa estava cansado, queria comer, queria descansar, queria dormir e se preparar para o dia seguinte. Mas eu também percebo que hoje em dia, diante da condição econômica que a gente vive e tudo mais, é quase que obrigatório a mulher fazer parte ou integrar a parte financeira no seio familiar, né? Então, no processo familiar, ela faz parte fundamental. Ela tem função fundamental em repartir, dividir os custos, os gastos da casa. E aí, com essa economia que a gente vive hoje, e ela tendo que fazer essa função, infelizmente acaba sobrando muito para o professor, para o corpo docente, dar esse direcionamento. Não que eu acho correto. Não achei assim, ok. Mas você acha que É isso mesmo. o salário que eles ganham é justo pelo fato deles terem que basicamente educar e ensinar as crianças por um grande período de tempo? Com certeza não deve ser justo. Eu não sei exatamente quanto um professor recebe, eu também dou aulas, mas eu não faço parte de um corpo docente de uma escola pública, mas eu acredito que não é o ideal quanto todo esse esforço que ele tem. Também não acredito que seja essa a função dele. Sim. A função dele é ensinar toda a questão cognitiva e trabalhar todas essas questões educacionais de formação acadêmica, aonde a formação, isso, acadêmica mesmo, e aonde a formação de caráter, de como pessoa, isso deveria vir de casa. Então eu acho falho isso não vir de casa. Mas ao mesmo tempo que ele é falho não vir de casa, eu não encontro uma solução para que os pais tenham tempo hábil para fazer isso. Então hoje você vê assim, o pai, se ele for se dedicar em casa para cuidar do filho, ele vai ser um frustrado porque ele não tem tempo para ele, né? Mas então não tivesse o filho. Mas o filho era o sonho que ele tinha. Então hoje a gente tem uma confusão que eu acredito que a situação ela chegou num patamar onde só uma reforma educacional ela poderia solucionar, trazendo parâmetros de estudo aonde possibilitasse, vamos dizer assim, o professor a auxiliar nesse processo de formação. Porque hoje o que eu percebo, com todas essas leis, inclusive educacionais, se perdeu muito respeito pelo professor. Muito. Então, quando eu estudava, o que o professor falava era lei e não havia direito de questionamento. Hoje há muito questionamento e o aluno
está com muito mais direitos do que deveres. Essa reforma, ela deveria ser necessária exatamente para quê? Para que voltasse a questão de colocar cada um no seu lugar. O aluno ele deveria saber que ele tem até alguns direitos, mas ele tem muito mais deveres. E assumir a responsabilidade do professor como um direcionador dele para a vida. Não só pela vida acadêmica, mas pela vida de caráter, de formação de vida. Então essa estrutura, ela deveria ter que ser mudada. E aí começando culturalmente, inclusive nos pais. Você não pode? Então você não pode, então você aceite que eu vou dar esse direcionamento e ele tem sim que me respeitar. Ele tem sim que fazer o que eu estou falando. E você não pode ficar querendo defender seu filho, né? Porque você não se faz presente e ainda quer defender ele quando ele é questionado. Não, se ele está errado, ele está errado. Você tem que assumir essa responsabilidade. A questão do corpo docente, que era a pergunta primeira lá, que eu já fugi de tudo, que era o que mesmo? O que você acha sobre os pais meio que jogarem a responsabilidade da criação dos filhos na mão dos professores? Então, essa questão, no meu ponto de vista, voltando a falar sobre tudo isso de novo, que é o tema principal, é onde precisava haver uma integração entre esses dois. Porque hoje eu não tenho mais o papel família, uma pessoa isolada na família que vai ajudar nessa formação, que vai policiar ali, porque está todo mundo ocupado, está todo mundo chegando no trabalho. Muitos dessas crianças ou adolescentes, elas chegam em casa e vão ficar sozinhos em casa até a hora que os pais chegarem, ou vão ficar na aula o dia inteiro. Então assim, que horas que o pai vai policiar? Que horas que a mãe vai policiar? Aí o pai fica o dia inteiro fora de casa. O que ele vai querer chegar em casa? Ele está com saudade do filho, ele vai querer fazer as vontades do filho, não é? Porque ficou longe o dia inteiro. E aí onde é que entra a questão de formação? Por isso que eu não jogo a responsabilidade para os professores, mas entendo que tem que jogar a responsabilidade para os pais, dizendo a eles o seguinte: tudo bem, ele vai ficar na escola o dia inteiro, ao meio-dia, ótimo. Vai ficar, então você respeite as decisões que a gente tomar com ele, porque a parte de formação de caráter, que é de sua responsabilidade, não que eu esteja assumindo, mas eu estou auxiliando nesse processo. Ajudando. Um emaranhado de coisas que tem que ser uma pirâmide, praticamente. Quase uma pirâmide, exatamente. Também concordo com a ideia da pirâmide, que você tem que ter essa base estruturada e aí vai vindo nessa formação até chegar num ponto chave. Eu acho também que além de ser um problema social, né, é um problema político, eu acho também, né, por causa do que, tipo assim, de fato os professores são muito explorados em questão de trabalho. Porque com certeza. Eles não só trabalham só na aula, senão também fora da aula, feriados, exato, domingo, sábado, o que é um absurdo. Daí eles não recebem, não são remunerados por isso. Não, e ainda penso no seguinte, né, e se eles tiverem filhos? Exatamente. E daí você joga a responsabilidade do seu filho para ele cuidar, e quem é que pensa no filho deles? E daí eles estão tomando mais tempo ainda assim, e daí quem é que vai dar essa educação para os filhos deles? Né? Quem é que vai fazer esse auxílio? Então essa reestrutura econômica e política ela abrange uma coisa muito grande, eu concordo com você. Por isso que seria necessária uma reestruturação meio que geral nisso, no padrão educacional hoje brasileiro. Sim, com certeza. O que você acha sobre isso? Eu acho que os Posso professores, falar? claro, Patrocinado por Coca, tá vendo? eu acho que os professores deveriam ter mais prestígio por isso. Porque as pessoas, elas dão prestígio para profissões que na cabeça delas são melhores e mais remuneradas. Como advogados, engenheiros e... É que o prestígio está no dinheiro. Sim. Aí que tá o detalhe. Quando você recebe. Por que o prestígio está no médico e no advogado? Porque ele ganha mais que o professor. Sim. Só que Mas eles passaram pelos professores. Só tem um médico e advogado porque houve um professor antes. Sim, então, eles precisaram deles. como é que você vai dar o prestígio? Você vai melhorar a forma de remuneração do professor. Sim.
Sim. Aí você vai ter um professor muito mais disposto, muito mais animado, com muito mais vontade, com muito mais prática de educar. Sim. Só que, tipo assim, eu não acho que seja um problema salarial, tipo, mas um problema pelo ambiente de trabalho do professor. Porque tem aulas que não dá pra dar aula, tipo, tem zonas mais pro Nordeste, tipo, de coisas que realmente não dá, são muito, tipo, carentes. Sim. Por causa Sim. de, tipo, sei Carente lá, de tudo. de dinheiro. Mas, Não, sim, ainda, dinheiro, só no ambiente de se a trabalho, gente entendeu? for sair desse meio aqui que a gente vive, que é aqui meio capital, Curitiba, Paraná, nossa, se a gente for aí para Nordeste, então daí a gente entra em situações muito mais precárias, que, se, Precária, a palavra que tá que procurando. faz mais como vocação do que como salário ou prestígio. Né? Para falar a verdade, Por eu acho que o amor, professor, né? o professor hoje em dia ele trabalha mais por vocação, mais por amor do que realmente por reconhecimento, porque ele não tem reconhecimento de quem paga e ele não tem reconhecimento Dos alunos. dos alunos Dos e não pais. tem reconhecimento dos pais, porque o aluno chega em casa, reclama de um professor, o pai, para querer fazer moral, ele vai lá e vai brigar com o professor. Sim. Brigar né? E na maioria das vezes o professor não tem nem culpa. É o Não. filho. Exatamente, é a atitude, mas ele não conhece o filho. Por isso que o modelo de reestruturação de formação, eu acredito que seja mais Com interessante. certeza. Eu não sou uma pessoa que, tipo, tira sarro do professor, são 400 pessoas, são 400 alunos que ele trata um Que ele dia tem só. que aturar. De uma certa maneira. Muito tempo. De uma certa maneira, exatamente. Sim. E deixar os seus em casa, muitas vezes, para poder dar atenção para esse tipo de pessoa. Tem que deixar o seu filho, o seu marido, sua mãe doentes. Eu acredito que até a aposentadoria deles deveria ser mais curta, viu? Sim, certeza. muito Com mais certeza, curta. com certeza você pegar e dizer assim, um engenheiro da Petrobras que trabalha lá numa área de periculosidade, lá trabalha só 20 anos e se aposenta. O professor devia entrar na mesma coisa. Sim. Qual que é o perigo dele? De ficar inalando gasolina? Não. É o período psicológico De entrar em dele. depressão. O processo Tem de um problema depressão, muito de aposentação. forte. Então ele devia ter 20 anos e se aposentar. Esse seria o justo para ele, por exemplo. Sim. Né? Porque ele trabalha muito mais horas que um trabalho normal, né? Ele trabalha tipo 80 Com horas por certeza. semana. Trabalha no fim Tem de semana, professores feriado, nas que, férias. por ganhar muito mal, tem que trabalhar os 3 períodos. Manhã, tarde e noite. Então eles não têm tempo para nada. Exato. Para comer, para ver os filhos. Se os filhos passarem mal, eles não têm tempo. Então eu acho que realmente isso deveria mudar. Realmente eles deveriam se aposentar muito mais cedo, porque, nossa, deve ser muito difícil ter um psicológico. Nossa, Exato. o psicológico do professor é muito forte. E aí é onde eu digo, um psicólogo dentro de uma escola não Ajudaria. seria só para o aluno, Não seria. para o professor também. E aí eu falei no psicólogo, mas a gente tem N profissões que poderia ter dentro de uma escola que você poderia auxiliar nessa formação de caráter. Né? A gente tem mania de dizer assim, no meu não. O que significa no meu não? Então eu não quero problema no meu colo, tá? Não pensem em besteira. Eu não quero trazer o problema pro meu colo. Então, no meu, não. Vamos jogar para você. O problema é seu. Aí você diz, não. No meu colo, não. Vai para você. E esse jogo de empurra faz o quê? O aumento nas prisões, o aumento na criminalidade, o aumento no desemprego. E aí vai com N outras coisas, na informalidade. Tudo por quê? Por causa que lá atrás alguém pensou, no meu, não. Quem assumiu a resposta? Era, tipo, as pessoas que conseguiam estudar e as pessoas que tinham dinheiro, né? Exato. É uma coisa que... E Mas as hoje pessoas não faz dão muita o devido diferença. valor. Porque, tipo, se a gente não tivesse os professores, basicamente a gente não teria casa, a gente não teria nada, porque não teriam engenheiros para construir casas, não teriam... Mas não teria nada. Mas você pega uma escola particular, o que o pai faz? O pai e a mãe trabalham o dia inteiro, joga na escola particular e deixa lá pagando para o professor fazer. Ele recebe um pouco a mais lá, ou recebe o dobro. Tudo bem, tá lá na escola particular, recebe o dobro. Mas o problema é que a formação de caráter é a mesma. Sim. Você só está pagando para lá, mas quem é que está formando? Porque daí o pai ainda tem que pagar a escola particular. Então ele está trabalhando dobrado.
E daí você está jogando para quê? Novamente para a escola particular fazer com que o corpo docente ensine o caráter do aluno. Hoje em dia eu não vejo mais, como acontecia antes, um professor diz que as coisas assim, vai lá para fora. Putz, verdade. Faz Saia. tempo. Saia da minha sala. Sala é minha. Saia. Isso não acontece mais. Não acontece punição. Não acontece. Ah, mas não pode ser punido. Ué, você não pode punir na escola? Você não pode punir uma criança? A gente não está falando em bater, estamos falando em punir. Sim. Aí tudo bem. Você não Por respeito, né? você não pune ela até os 17 anos. Aí o que acontece? Ela se forma, ela sai da escola, ela vai para a rua. Ela vai para a rua pune. Sim. A criança vai sofrer tudo que ela não sofreu. Todos os castigos que ela deveria ter tomado no período da escola com professores, com a escola, com o pai e com a mãe, a vida vai bater com muito mais força e sem dó, sem piedade, sem carinho. Com certeza. Então daqui que não adiantou nada. Aí a gente tem presídio lotado, delegacia lotada, bom bando de sirene e carro passando, então daqui a pouco só tem isso. Só vai ter As drogas nunca diminuem, o processo de fuga nunca diminui, cada vez tem mais alcoólatra, tem mais usuário de droga, tem tudo mais. Por quê? Então todo mundo querendo fugir da realidade. Eu fiquei fumando maconha atrás da quadra. Literalmente. E aí, o que acontece? Por que essa fuga da realidade? Essa fuga da realidade por quê? Porque eu não tive realidade até os 17. Sim. Eu vivi num mundo onde eu podia tudo, onde eu só tinha direitos e não tinha deveres, eu não tinha cobrança. Ele acha que assim é a vida. E agora eu cheguei na minha vida, acordei e disse assim, né? Poxa, eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso, eu tenho dever e, eu não quero isso. Eu vou pra canha, eu vou fumar dar uma alegradinha e assim, e aí eu vou, eu sou obrigado a trabalhar, então não vejo hoje chegar no fim de semana para tomar um doce, para me divertir na rave, né? Então, onde é que tá? Por quê? Por tudo que alguém lá atrás disse assim, no meu colo, não. Sim.